Imagine um lugar onde o céu quase não existia, engolido por camadas e camadas de concreto que se erguiam sem qualquer planejamento. Corredores tão estreitos que apenas uma pessoa conseguia passar de cada vez, becos que se cruzavam sem lógica, e janelas tão próximas umas das outras que, em muitos pontos, vizinhos podiam estender a mão e tocar a parede do prédio ao lado. Esse lugar não é cenário de ficção científica ou criação de algum romance. Ele existiu, e ficou conhecido como Kowloon Village City, a cidade murada de Kowloon, um dos espaços urbanos mais intrigantes e assustadores que a humanidade já construiu. Localizada em Hong Kong, essa colmeia humana se tornou famosa por sua densidade populacional absurda, suas construções improvisadas e a aura de mistério que até hoje fascina urbanistas, historiadores e curiosos. O mais impressionante é que tudo isso aconteceu não em séculos distantes, mas ao longo do século XX, chegando ao seu auge nos anos 1970 e 1980. Mas afinal, o que tornava Kowloon tão única? O primeiro detalhe é que ela se desenvolveu quase sem nenhuma supervisão governamental. Após disputas políticas entre a China e o Reino Unido, o território ficou em uma espécie de limbo jurídico, onde nenhum dos dois países assumia responsabilidade prática sobre a área. Esse vácuo de poder permitiu que, aos poucos, pessoas começassem a ocupar o espaço de maneira desordenada. Cada metro quadrado era aproveitado ao máximo, e cada novo prédio surgia em cima do anterior, sem considerar limites de segurança, ventilação ou iluminação. A cidade começou como um simples posto militar chinês no século XIX, mas rapidamente se transformou em algo muito maior. Depois da Segunda Guerra Mundial especialmente, a região passou a atrair refugiados e imigrantes que não tinham para onde ir. Em busca de abrigo, ergueram moradias improvisadas que, com o tempo, deram origem a um verdadeiro labirinto vertical. No auge, estima-se que 35 mil pessoas viviam em apenas 2,6 hectares de terra, o que representava a maior densidade populacional do planeta. O resultado era um ambiente sufocante. A luz do sol mal alcançava o chão, os corredores eram úmidos e escuros, e a circulação de ar quase inexistia. No entanto, paradoxalmente, esse espaço caótico também abrigava vida, negócios e até uma forma peculiar de organização social. Dentro da cidade, havia clínicas dentárias sem licença, pequenas fábricas, restaurantes, escolas improvisadas e toda uma rede de comércio que supria as necessidades dos moradores. É importante destacar que apesar da fama de violência e criminalidade, Kowloon não era apenas um antro de caos. Gangues e atividades ilegais prosperaram ali durante parte de sua história, especialmente entre os anos 1950 e 1970, mas também havia laços de comunidade muito fortes. Moradores se ajudavam, crianças brincavam nos becos e famílias inteiras construíam suas vidas naquele espaço que do lado de fora parecia inabitável. Se você está gostando dessa história e quer conhecer mais segredos escondidos do passado, não esqueça de curtir o vídeo para que mais pessoas descubram esse conteúdo incrível. E aqui surge a grande questão: como algo tão singular conseguiu existir no coração de uma das regiões mais ricas e movimentadas do mundo? E mais, o que levou as autoridades a finalmente demolir essa cidade que para muitos parecia indestrutível? Já ouviu falar de Kowloon antes? Deixe aqui nos comentários se você imaginava que um lugar assim realmente existiu. Enquanto isso, do lado de fora, Kowloon era vista como um símbolo do descontrole urbano. Para turistas e jornalistas, parecia um retrato de pesadelo, fios elétricos expostos, prédios amontoados sem planejamento e uma vida comunitária escondida em corredores que pareciam saídos de outro mundo. Essa imagem rendeu apelidos como Cidade das Trevas e Colmeia Humana. Mas, para quem vivia lá dentro, era simplesmente o lar. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda tem muito mais para revelar sobre Kowloon. A história e o caos. Para entender como Kowloon se transformou em um dos lugares mais densos e caóticos da Terra, é preciso voltar ao século XIX. Naquela época, a área começou como um pequeno posto militar chinês, construído para vigiar o comércio de sal e proteger o território contra piratas. Com o tempo, especialmente após a Primeira Guerra do Ópio, de 1839 a 1842, e o Tratado de Nanquim, grande parte de Hong Kong passou para domínio britânico. No entanto, Kowloon permaneceu como uma pequena fortaleza chinesa.
Essa situação criou uma divisão curiosa. De um lado, a crescente influência britânica, de outro, uma pequena área que ainda respondia à China. A confusão aumentou após a Segunda Guerra Mundial. Com a retirada japonesa em 1945, milhares de refugiados começaram a ocupar a cidade murada. A população cresceu de maneira descontrolada, e a ausência de fiscalização de ambos os lados, nem China nem Reino Unido queriam assumir a responsabilidade de administrar o lugar, abriu caminho para uma ocupação sem precedentes. Foi nesse período que Kowloon começou a ganhar sua forma caótica. Prédios improvisados, construídos sem cálculo estrutural, se erguiam uns sobre os outros, formando corredores labirínticos. Nos anos 1950, a cidade já abrigava dezenas de milhares de pessoas em uma área de apenas 2,6 hectares. Para se ter uma ideia da densidade, era como se quase 1,3 milhão de pessoas vivessem comprimidas em uma única cidade do tamanho de um bairro pequeno. O resultado era sufocante: ruas escuras, pouca ventilação e uma vida comunitária que se desenrolava entre corredores estreitos e becos que pareciam nunca ter fim. Nesse período, Kowloon ganhou a fama de cidade sem lei. Gangues locais, incluindo as tríades, passaram a controlar parte do território. Casas de ópio, bordéis, cassinos clandestinos e fábricas ilegais floresciam entre as paredes úmidas da cidade. A polícia de Hong Kong, embora presente em algumas incursões, raramente entrava no coração do labirinto. Para muitos, aquilo era território proibido. Mas nem tudo era crime. Em meio ao caos, surgia também a criatividade dos moradores. Clínicas dentárias sem licença atendiam a preços baixos, fábricas artesanais produziam alimentos, utensílios e até brinquedos. Mercados improvisados vendiam tudo o que fosse necessário, desde legumes frescos até eletrônicos de segunda mão. Era um sistema paralelo, uma cidade dentro da cidade, funcionando de maneira quase independente. Apesar da precariedade, havia uma rede de solidariedade surpreendente. Crianças brincavam nos corredores, famílias compartilhavam refeições e vizinhos se ajudavam em momentos de necessidade. Para quem vivia ali, Kowloon não era um pesadelo, mas uma comunidade resiliente, capaz de sobreviver às adversidades impostas pela negligência do mundo exterior. Durante as décadas de 1960 e 1970, a densidade atingiu o auge. Telhados eram usados como espaços de convivência, muitas vezes, como playground improvisado para as crianças, já que o interior dos blocos era praticamente intransitável. O céu mal podia ser visto das ruas, e a sensação de claustrofobia era constante. Ainda assim, milhares de pessoas continuavam a chegar, atraídas pelo baixo custo de vida e pela oportunidade de escapar da fiscalização rígida de Hong Kong. A cidade murada se tornou, nesse período, um ícone do contraste. Vista de fora, era considerada um dos lugares mais perigosos do planeta. Mas, para quem estava dentro, era lar, era negócio, era sobrevivência. Essa dualidade entre medo e pertencimento é o que mais chama a atenção dos pesquisadores até hoje. No final dos anos 1970, com a pressão internacional aumentando e a própria imagem de Hong Kong sendo prejudicada pela existência daquele enclave descontrolado, as autoridades começaram a discutir seriamente o destino de Kowloon. O caos precisava chegar ao fim, mas derrubar uma cidade onde milhares viviam lado a lado não seria uma decisão simples, e muito menos popular entre os moradores. O fim. E a memória. Quando as décadas de 1970 e 1980 chegaram, Kowloon já havia se consolidado como uma verdadeira colmeia urbana. Do alto, o conjunto de prédios parecia um bloco único, compacto e quase impenetrável. Quem olhava de fora via um gigante de concreto e metal, repleto de antenas improvisadas e fios elétricos cruzando de todos os lados. A fama internacional crescia, mas não como motivo de orgulho. A cidade murada era vista como uma mancha na imagem moderna de Hong Kong, que buscava ser reconhecida como um dos centros econômicos mais avançados da Ásia. A pressão para resolver a situação aumentava. Autoridades britânicas e chinesas, que antes se esquivavam da responsabilidade, começaram a discutir uma solução definitiva. A cidade havia se tornado um problema político e social. O mundo olhava para Hong Kong e via ali um exemplo de desorganização, um contraste gritante com os arranha-céus sofisticados que já moldavam a paisagem vizinha.
Em 1984, um acordo sino-britânico determinou que Hong Kong seria devolvida à China em 1997. Dentro desse contexto, as negociações sobre Kowloon se intensificaram. Em 1987, finalmente, o governo anunciou o plano de demolição da cidade murada. Para muitos, essa decisão soou como alívio, para outros, como uma sentença de despejo. Afinal, milhares de famílias haviam construído suas vidas ali, mesmo em meio ao caos. O processo de realocação foi longo e delicado. Autoridades prometeram indenizações e moradias alternativas, mas nem todos aceitaram de bom grado. Para muitos moradores, Kowloon representava não apenas um teto, mas uma comunidade única, com laços fortes e uma identidade própria. O início das demolições aconteceu em 1993, após anos de negociações, protestos e resistências pontuais. As primeiras máquinas entraram no coração do labirinto, pouco a pouco, as paredes que durante décadas haviam escondido histórias, tragédias e também esperanças começaram a ruir. A operação durou até 1994, e a transformação foi radical. Onde antes existia o maior conglomerado urbano desorganizado do mundo, passou a existir um espaço verde, o Parque da Cidade Murada de Kowloon. Inaugurado em 1995, o parque homenageia parte da história local, com placas explicativas, réplicas de elementos arquitetônicos e um jardim tranquilo que contrasta fortemente com o passado sufocante do local. Mas a memória de Kowloon não desapareceu junto com suas paredes. Pelo contrário, sua lenda cresceu ainda mais. Escritores, cineastas e desenvolvedores de jogos eletrônicos transformaram a cidade em símbolo de resistência, decadência urbana e sobrevivência em condições extremas. Filmes como Bloodsport, 1988, ajudaram a popularizar a imagem sombria da cidade, enquanto obras de ficção científica frequentemente recorrem a cenários inspirados em Kowloon para retratar mundos distópicos. Jogos como Shenmue 2 e até séries de animes também encontraram inspiração no visual caótico da cidade murada. Hoje, Kowloon continua sendo estudada por arquitetos, urbanistas e sociólogos. Seu exemplo extremo levanta questões sobre como comunidades se adaptam à ausência de regras e como a vida próspera mesmo em ambientes hostis. Embora muitos a vejam como um símbolo de criminalidade e miséria, há também quem a enxergue como prova da resiliência humana, capaz de transformar até mesmo o caos em lar. O contraste é fascinante. Onde antes havia sombra permanente, hoje existe um parque iluminado e silencioso. Onde antes ecoavam vozes de milhares em corredores estreitos, agora há visitantes caminhando calmamente entre árvores. Kowloon desapareceu fisicamente, mas sua memória se perpetua como um lembrete de que a vida, de algum modo, sempre encontra espaço para florescer. Se você ficou impressionado com a história da cidade murada de Hong Kong, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também gosta de mistérios do nosso mundo. Assim você continua acompanhando conteúdos únicos que revelam lugares e histórias incríveis que quase ninguém conhece. Até o próximo vídeo.